Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Convido você a estar conosco e a participar conosco. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Mateus, onde o recém-nascido recebe visitas. A visita dos magos. No coração deste tempo, quero convidar você a penetrar e a conhecer um pouco a mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial da Paz, celebrado no dia 1º de janeiro. Uma igreja em caminho. Vamos conversar um pouco sobre a história, a nossa perspectiva cristã da história. Mais uma vez, preparamos e apresentamos a você o nosso programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, nos encontramos mais uma vez para o nosso primeiro programa de 2019. A fonte é a palavra de Deus. E quero convidar você, neste programa, a beber da fonte, a beber da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando na liturgia da igreja a solenidade da Epifania do Senhor. Desde o Natal, estamos vivendo uma sucessão de manifestações. Epifania significa manifestação. E desde o Natal, vamos percebendo que aquele menino que também cresce vai se revelando, vai se manifestando,
vai sendo, portanto, uma manifestação de Deus na história. Primeiro, aos pastores, aqueles que estavam ali no lugar onde o menino Deus nasce na terra. Depois, na ordem, digamos, do tempo, nos encontramos aqui, neste Evangelho, quando vieram magos do Oriente, para também, como diz o texto, caírem diante do menino de joelhos. Depois, aquela manifestação que percebemos e celebramos já há poucos dias, há poucos domingos, ali no templo em Jerusalém, quando o menino já crescido, no meio dos doutores da lei, conversava e discutia com eles sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Pai. Depois avançamos, isso será o próximo domingo, vamos percebê-lo ali, às margens e dentro do Rio Jordão, para o batismo de João Batista, onde também há uma manifestação, este é o meu Filho amado. Avançando no caminho, nos encontramos no domingo seguinte, em Caná da Galileia, e ali está, digamos, a primeira manifestação, o primeiro sinal de Jesus, ali naquele Evangelho. Jesus realizou o sinal da transformação da água em vinho. Este foi o primeiro sinal de Jesus, e ele o realizou para que os seus discípulos crescem. Então estamos numa sucessão de manifestações. E agora, nesse domingo, nos alegramos com esta manifestação que nós chamamos Festa da Epifania do Senhor. Quando o Senhor Jesus, aquele menino, também se torna para aqueles magos do Oriente motivo de imensa alegria, como disse o nosso texto. Importante percebermos que aqui estamos no Evangelho de Mateus. E nos encontramos aqui com essa tradição que é própria e só do Evangelho de Mateus. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, chegaram a Jerusalém magos do Oriente. Aqui estamos falando, portanto, de pessoas que estão ligadas a um outro ambiente, a uma outra cultura, a uma outra religião. Homens certamente de certa capacidade, se não financeira, pelo menos intelectual ou religiosa. Aqui se trata certamente de homens de certo poder ou de certa capacidade, são magos, entendidos, gente que lida com a ciência. Homens, portanto, que também eles, sedentos de respostas, também eles, olhando talvez para o céu, para os astros, sentiam a necessidade de encontrar para além do mundo respostas para as suas perguntas mais profundas, mais existenciais, mais radicais. O texto diz que vieram trazidos por uma estrela. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como quem busca algo, como quem segue algo, como quem vai atrás de algo, aqueles magos do Oriente buscando aquilo que lhes faltava no coração e na mente, guiados pelo desejo, guiados pela estrela, foram até Jerusalém, de Jerusalém a Belém. Em Belém entraram na casa onde estava o menino e se alegraram imensamente. A nossa tradição católica foi agregando informações sobre esse dado fundamental, magos. A tradição foi acrescentando elementos importantes, que eram reis, o que faz pensar até ainda mesmo, digamos, ainda mais na graduação social
e humana desses homens. Eram reis, eram 3, ganharam nomes: Gaspar, Baltazar, Belchior ou Belchior, e que representavam as raças então conhecidas. E aqui estamos diante de um belo sinal. Qual sinal? O sinal de que aquele menino, Jesus, Deus que salva, não veio apenas para alguns ou para um povo, mas veio para todos aqueles que fossem capazes de ver nele a presença de Deus, a luz que ilumina a história humana, a resposta para, digamos, as perguntas humanas mais profundas, mais difíceis, mais cruciais. A resposta para a sede de Deus que o coração humano leva consigo e que não descansa enquanto não repousar em Deus, como dizia Santo Agostinho. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar a festa da Epifania, tão importante, tão preciosa aos orientais, na tradição inicial era aqui a festa, digamos, da grande manifestação de Deus na história. Depois, com o tempo, foram associadas as duas festas, a festa ocidental do Natal, a festa oriental da Epifania, de modo que elas agora fazem parte da nossa tradição ocidental como duas festas diferentes, mas que estão nesse caminho de manifestação do Senhor. Aqui então estamos diante de uma bela verdade de fé, a verdade de que aquele menino veio para todos. Veio para todos aqueles que, sedentos de Deus, fossem capazes de parar diante dele e reconhecer nele o tudo, a ponto de abrirem os seus tesouros e colocarem ali ouro, incenso e mirra, sinais bonitos para a vida do menino e para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a festa da Epifania do Senhor nos faça avançar na certeza de que Deus também veio para nós, para mim e para você, e também possamos, como os magos, avançar no nosso caminho, voltando para casa depois das nossas liturgias, sabendo que vimos o Senhor, vimos Deus, estivemos com aquele que nos salva. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Estamos começando mais um ano, 2019. Estamos também cheios de esperanças pelo tempo novo que a nossa pátria vive. Há poucos dias tomou posse no nosso país o presidente da República, como também assumiram os seus cargos nos estados, os governadores, os deputados estaduais, como também os deputados federais e os senadores. Portanto, é um tempo em que nos enchemos de esperanças em relação ao que esperamos, aquilo que sonhamos para a nossa pátria e para a nossa gente. Precisamos sim, como cidadãos, como cidadãs, sermos homens e mulheres de esperança, sem derrotismos, sem radicalismos, sem intolerâncias, mas sempre abertos ao diálogo, à participação, ao exercício democrático da nossa palavra, da nossa crítica, da nossa avaliação. Precisamos avançar. E aqui estamos diante de algo importante que precisamos aprender. Exercemos no último ano o nosso voto livre, consciente. Agora é hora de, a partir do resultado daquele exercício democrático, agora é hora de encararmos a nossa missão, a missão de sermos uma grande e bela pátria de irmãos, onde cuidamos uns dos outros, onde aqueles que foram colocados nas instâncias de poder, de fato possam tomar o seu lugar de cuidadores, de pastores da nossa gente. E é essa esperança que deve animar-nos no caminho. No dia 1º de janeiro deste ano, o Papa Francisco também nos deixou a sua bela mensagem pelo Dia Mundial da Paz. Já há 52 anos, esse dia é celebrado no 1º de janeiro. E na mensagem desse ano, o Papa Francisco chama atenção exatamente para a relação entre política e paz. E vai nos ensinar que a política deve estar a serviço da paz. E esta é a missão da política. Esta é a missão daqueles que ocupam cargos políticos. A política a serviço da paz. E o Papa vai dizer naquela bela mensagem, que você pode certamente encontrar na internet, ele vai dizer que se a política não toma para si esta missão, ela vai se corromper. Ela vai perder a sua vocação primordial. A política, enquanto a arte de organizar a sociedade, de pensar em todos, de se preocupar com todos, de não deixar ninguém de fora das preocupações e dos cuidados sociais, a política é, sem dúvida, diz o Papa, o meio pelo qual se constrói a paz, que é uma construção progressiva, lenta, mas que precisa ser levada a sério. Não é alguma coisa que se pode dispensar. O resultado de uma organização política sadia deve ser uma sociedade em paz, uma sociedade marcada pela paz, onde os diferentes grupos sociais, as diferentes tendências, as diferentes ideologias possam conviver, de modo que não seja a diferença o pretexto para a guerra, para a discórdia, para os conflitos que destroem, sobretudo, lembra o Papa, os mais pobres, os mais fracos, os mais vulneráveis. O Papa chama atenção para os vícios que a política pode ter, e nós percebemos isso também entre nós. O Papa vai falar da corrupção, vai falar do descuido com o bem comum, vai falar do abuso de poder, vai falar do argumento do medo ou da pressão para controlar a sociedade. São vícios que, de alguma maneira, nós percebemos presentes entre nós, mas precisamos trabalhar sempre mais para que não seja esta a nossa política. Devemos nos assentar numa sociedade onde, de fato, dialoguem as instâncias, cada uma com a sua
autonomia própria, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de interesse corporativista, sem nenhum tipo de atenção particularizada, que signifique também desatenção com outros grupos. O importante, meu irmão, minha irmã, é que de fato entendamos que esta é uma via preciosa que nós não podemos dispensar. Não podemos continuar numa cultura onde elegemos pela via democrática aqueles que nos governam e entregamos a eles a nossa pátria, como se não nos tocasse mais o direito e o dever de também pensar e ajudar a definir os futuros da nossa gente, da nossa história. Precisamos tomar o nosso lugar. Isso se chama consciência cidadã. Isso se chama senso de civilidade. Isto é, precisamos entender que a nossa participação política não se resume em votar, mas é preciso que criemos processos de acompanhamento, de ajuste, de crítica, de diálogo. Isto é legítimo. Isto é legítimo. A política precisa ser o espaço da democracia e não podemos perder isso como valor. A democracia é um valor e é nesse espaço que nós precisamos, portanto, dialogar, conversar, onde as várias vozes sociais precisam ser ouvidas, onde se chegue a um consenso acerca da verdade e que essa verdade de fato seja iluminadora de todos e não seja benefício exclusivo e excludente. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que entender que na ótica da fé, na doutrina social da igreja, nós precisamos dar um valor importante, uma atenção privilegiada à política, ao modo de fazer política, ao modo como os nossos governantes de fato organizam a sociedade, a administram e administram os seus recursos, as suas decisões. Precisamos entender que aqui não se trata de um outro mundo que a fé não toca. Não, a fé toca todas as realidades. Quando Jesus inaugura nele mesmo e a partir de si o reino de Deus, ele não está falando de uma realidade espiritual. Ele está falando de uma realidade da terra, que começa aqui, cujas raízes estão na história, que vai conhecer sim a sua plenitude para fora e para além da história. Mas o reino de Deus é uma realidade para este tempo, para a nossa história. Portanto, as decisões acerca do mundo também são decisões de fé. Eu não posso imaginar que a minha fé consista em rezar, em viver uma experiência espiritual ou mística de Deus e basta isso. Não, a minha fé, a nossa fé condiciona todas as nossas decisões. É pela fé que eu escolho este ou aquele caminho, esta ou aquela ideologia, este ou aquele político, esta ou aquela solução para os problemas sociais. A fé também nos ajuda a tomar decisões que tocam a vida social. Se nós vivemos num contexto, e o Papa vai chamar a atenção para isso, um contexto de grandes e graves desigualdades, isso é resultado de uma política que não pensou no reino de Deus, ou que não tem o reino de Deus, a comunidade de irmãos, como pano de fundo a partir do qual se pensa o mundo. Enquanto nós pensamos o mundo como grupos humanos em conflito e não nos preocupamos em criar pontes de conversa, de diálogo, de decisões sociais, de formas, digamos assim, mais justas e honestas de dividir o bolo social, os benefícios sociais, se nós não fazemos isso, certamente pecamos. Esse é o nosso pecado social. Quando a nossa fé não nos leva a tomar decisões ou a tomar decisões erradas, e isso impacta todo um sistema, toda uma sociedade, todo um país, e aí nos assentamos em situações de afrontas graves à vida, de desrespeito à pessoa, aos direitos, de abuso de autoridade, de poder,
de imposição da força ou do medo, como lembra o Papa, tudo isso é negativo. E tudo isso afugenta o reino de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste tempo em que estamos começando um caminho novo, com personagens novos, muitos deles novos, é preciso que alimentemos a esperança, sim. Não podemos já aqui alimentar derrotismos ou oposições iniciais que nos colocam já, digamos, na contramão da esperança. Não, aqui é preciso agora estarmos atentos. É hora de acompanharmos os processos, as novidades, as decisões, a fim de que, do jeito certo, na hora certa, com diálogo e, sobretudo, com abertura, nós possamos conversar sempre mais a partir da pequena instância, das câmaras municipais, por que não, atingindo também as outras instâncias que estão ao nosso alcance, até chegarmos à instância última de organização da nossa pátria, para que possamos, do jeito certo, na hora certa, dialogando com os personagens certos, continuemos sonhando a esperança de um tempo onde toda vida seja importante, cada irmão, cada irmã seja importante, a fim de que assim, pela via da política, possamos construir a paz e possamos construir e fazer crescer sempre mais entre nós as realidades que revelam que o reino de Deus está entre nós, no coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, muita alegria, chego até você para agradecer primeiramente todas as parcerias, ajudas, você que nos ajudou nesse ano de 2018, um ano de muitas bênçãos e graças, um ano da unção. Mas aproveite a oportunidade para, além de agradecer, pedir a sua ajuda. Contribua conosco, ainda dá tempo de você nos ajudar nessa retinha final aí para a gente terminar esse ano com um pouco menos de dificuldade. Então estendo a mão a você, se você puder nos ajudar com alguma doação, com algum depósito bancário, com alguma contribuição, o que você puder, nós pedimos a sua ajuda. Porque nesses últimos dias do ano, se você nos ajudar, com toda certeza nós começaremos 2019 bem mais tranquilos, bem mais dispostos, com menos desafios a serem enfrentados. Então muito obrigado e eu conto com a sua ajuda. Uma igreja em caminho. Estamos, como lembrei nos outros blocos, estamos começando mais um ano, estamos fazendo história. E é muito importante que não percamos a dimensão cristã da história. Também se pode fazer uma teologia da história. E é muito importante não perder isso de vista no início de cada ano. Por isso é importante os recomeços. Os recomeços são sempre bons, porque nos fazem retomar aquilo que porventura perdemos. Por isso, no início desse ano, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rever a nossa teologia da história, isto é, a perceber que a nossa história tem início e tem um fim. E aqui nesse meio largo entre o início e o fim, está a minha vida, a minha missão, a sua missão, a missão da igreja. Está a construção da história na liberdade. Liberdade que não pode ser jamais nem tolhida, nem de alguma maneira pressionada. É no exercício da liberdade que vamos construindo a nossa história pessoal e a nossa história comunitária, lembrando sempre das duas coisas, que a minha liberdade, ela não é uma liberdade única, ela está em diálogo e em convivência com outras liberdades. É por isso que nós todos, essas liberdades pessoais, precisamos de princípios grandes, princípios universais, que nos ajudem a exercitar-nos na liberdade, levando em conta o direito e a possibilidade
de cada irmão, de cada irmã, também ele, também ela, livres. Por isso, neste último bloco, quero convidar você a entender também isto. Em primeiro lugar, que nós estamos no exercício da liberdade. E é por isso que temos que entender que cada decisão nossa é definitiva, é única, no sentido de que tomamos aquela decisão e avançamos. Se erramos, é preciso que haja, portanto, decisões seguintes que vão corrigir, aperfeiçoar aquilo que atrás escolhemos erradamente. Mas estamos sempre em atos definitivos. Podemos dizer atos últimos. Daí a importância de nós levarmos a sério o exercício da liberdade. Não podemos brincar de ser livres. A vida não é uma brincadeira. A história não é uma brincadeira. Eu preciso sempre me lembrar também que estamos em diálogo, somos liberdades dialogantes. E é preciso levar sempre em conta o direito do outro de também estar comigo no mundo e de fazer a sua história e na sua história como na minha, fazermos juntos a história do mundo. Além disso, é importante nos lembrarmos também de que a nossa história avança. E ela deveria ser, digamos assim, um percurso de progresso e de subida. De modo que não estejamos caminhando para baixo ou caminhando para o abismo, mas estejamos fazendo uma história que, mesmo sendo sinuosa, ela seja uma história que nos leva adiante e para o alto. Adiante e para o alto, num progresso permanente que nos faça experimentar sempre degraus maiores e superiores de história, de civilidade, de cuidado, de progresso humano, espiritual, intelectual, científico, mas em todo esse caminho e em todo esse processo, num respeito primordial à vida. A vida e particularmente a vida humana, de modo que não nos percamos, de modo que a vida humana e a vida na criação seja o grande valor a que o progresso quer responder e cuidar, de modo que nada ocupe o lugar da vida. Mas além disso, é importante também entendermos que a nossa história avança e avança para um fim, para uma meta que é Deus mesmo. Vamos chegar àquele dia em que nós veremos Deus. Sobre isso já falamos em outros momentos. A nossa história não vai indefinidamente. Ela vai até que Deus determine o último dia. E aquele último dia será para nós motivo de glória e de alegria, porque veremos a Deus como Deus verdadeiramente é. Uma igreja em caminho.